Está no ar o Oncoponto, o podcast do Grupo Sonhe, onde discutimos avanços, cuidados e inspirações em oncologia. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast, o Oncoponto, podcast do Grupo Sonhe. E hoje vamos falar sobre um tema super relevante, a investigação de nódulos pulmonares, a prevenção do câncer e a cessação do tabagismo. Então, bastante coisa para a gente abordar no dia de hoje. Estamos aqui com a doutora Flávia. Vou pedir para ela se apresentar para os nossos ouvintes. Por favor, Flávia. Obrigada pelo convite. Meu nome é Flávia Magro, eu sou pneumologista em Jundiaí. Eu sou especialista pela Unicamp e atuo na rede pública em Jundiaí, também na Faculdade de Medicina como professora colaboradora e na rede em Jundiaí. E eu atuo há alguns anos já com tabagismo, né? Então, eu já tenho alguns anos aí, já coordenei 8 anos grupo de tabagismo na minha cidade. É um tema, assim, que tem meu coração. O nosso. Eu aprendi sobre isso, inclusive, com a doutora Flávia, na minha residência. E achei super bacana a gente abordar esse tema hoje. Então, Flávia, para começar, assim, um pontapé inicial, define para a gente, para o nosso ouvinte, de forma objetiva, o que é um nódulo pulmonar? Então, o nódulo pulmonar, ele é uma lesão pulmonar que ele tem menos que 3 centímetros. Então, acima de 3 centímetros, a gente vai falar em massa pulmonar. Então, até 3 centímetros, ele é um nódulo pulmonar. Então, é uma lesão no pulmão. Perfeito. Né? E assim, como geralmente eles são descobertos? Quais são os sinais de alerta? Quando esse paciente tem que estar em uma rede de acompanhamento especializada? Então, assim, normalmente, a grande maioria dos casos é achado de exame, né? Então, muitas vezes a gente faz um exame radiológico e acha um nódulo pulmonar. E às vezes o paciente está com esse exame na mão e não sabe para onde ir, né? Ou o médico pediu esse exame às vezes porque o paciente, por exemplo, foi num pronto-socorro, estava com algum sintoma respiratório, aí fez o exame e achou um nódulo pulmonar, né? Então, algumas características nos acendem um alerta. Então, se esse paciente é um paciente que é tabagista de longa data, é um paciente acima de 50 anos, que tem esse fator de risco, com o nódulo pulmonar, a gente pede para prosseguir a investigação. Se esse nódulo tem uma característica irregular, então ele não é bonitinho, redondinho, ele é um nódulo um pouco maior, ele é irregular, ele tem densidades diferentes, a gente chama atenção também, né? Mas vale a pena ressaltar que grande parte dos nódulos pulmonares, a maioria deles são achados de exame, muitas vezes não tem nenhum significado clínico, né? Então, é importante a gente entender que quando esse nódulo tem uma característica diferente, ou o paciente tem sintomas respiratórios, por exemplo, falta de ar, tosse, perda de peso, cansaço, uma febre que não é explicada, são sinais de alerta para a gente, principalmente considerando que a grande maioria dos pacientes com câncer de pulmão, eles são tabagistas, o paciente tabagista ele é um fator de risco muito importante para a gente e ele merece ser investigado. E assim, história familiar, algo além do tabagismo que a gente tem que estar atento? Então, assim, a gente tem outras causas também, né? Então, a gente tem as causas genéticas, né? Então, a gente tem que pensar em mutações, por exemplo, a GFR. A gente tem questões ambientais hoje muito envolvidas, né? Então, a gente tem que pensar lembrar do pó de sílica, do asbesto também é importante, né? Que também são contribuintes. O tabagismo passivo, né? Então, até 20% dos pacientes com tabagismo passivo têm um fator de risco também aumentado, né? Para câncer de pulmão. Então, esses pacientes também, história familiar também é considerável, principalmente naqueles pacientes que tiveram câncer de pulmão abaixo de 50 anos e que não tinham essa exposição de tabagismo, então é importante também a gente considerar. Tá. E a gente sabe que o câncer de pulmão está aumentando em incidência, né? E você acha que isso é atribuível, assim, em geral, a mais diagnóstico ou realmente você acha que a doença em si, o câncer de pulmão, está aumentando em prevalência, né? Porque fica essa dúvida. Agora, depois da pandemia, a gente faz muito mais tomografia de tórax. Sim. Isso eu acho que é um consenso entre todos os especialistas. Então, será que a gente está fazendo mais diagnóstico ou será que essa doença realmente está aumentando? Eu acho que os dois. Eu também acho. Eu acho que os dois. Realmente, a gente teve um aumento de tomografias de tórax, assim, impressionante aí pós-pandemia. E a gente começou a falar mais de pulmão pós-pandemia, porque muitas vezes a gente nem sabia, muitas pessoas não sabiam nem o que o pneumologista fazia. Sim, né? A pneumologia virou a estrela da vez. Então, o pessoal não sabia o que a pneumologia fazia. Então, a gente começou a falar mais sobre as doenças pulmonares realmente. E agora a gente tem os rastreios para câncer de pulmão realmente. Então, assim, fala
fala-se mais, né? Então, assim, a questão preventiva é mais abordada. Mas eu acho que também aumentou, porque a gente tem um consumo, principalmente em mulheres, que aumentou de tabagismo. E agora a gente tem uma nova era, né, que é a era dos cigarros eletrônicos, que é a nossa perspectiva futura do jeito que a gente está caminhando, é que a gente tenha mais casos de câncer de pulmão por cigarro eletrônico e cada vez em pacientes mais jovens. Sim. E eu fico imaginando, né, o tanto que esses jovens não têm ideia do risco que eles estão se expondo. Agora, assim, é muito recente tudo isso, mas agora você já vê na sua rotina achados em pacientes jovens que talvez estejam aderindo ao cigarro eletrônico? Isso já é algo palpável na rotina? As complicações em si dessa questão? Sim, a gente já teve pacientes com internação por cigarro eletrônico com pneumonia. Tive um paciente que fez uma pneumonia necrotizante também por cigarro eletrônico. Um quadro super grave. Super grave. A gente teve recentemente uma jovem, né, que até saiu com o pessoal da Pneuma, né, da Sociedade de Pneumologia, que relatou, né, pelo uso de vaping, câncer de pulmão com 27 anos também, né? Então, a gente tem visto um aumento de doenças pulmonares. Pacientes asmáticos também, já tinham asma na infância, fizeram uso de cigarro eletrônico já com DPOC precoce também. Então, assim, é algo que tem aumentado realmente. E quando você percebe que um nódulo pulmonar, ele já tem uma indicação de uma abordagem multidisciplinar, então talvez acompanhar com o pneumologista, mas talvez passar por uma biópsia, passar com um oncologista, só para esclarecer para os nossos pacientes qual seria esse perfil de pacientes. Então, por exemplo, como eu falei, a gente olha a característica desse nódulo. Então, primeiro, olhar o paciente como um todo. É um paciente que está no grupo de risco, ele tem mais que 50 anos até 80 anos, ele é um paciente que tem uma carga tabágica de pelo menos 20 anos maço. Como que a gente calcula, né? Então, por exemplo, se eu fumar um maço por dia por 20 anos, a gente fala que esse paciente ele fumou 20 anos maço. Então, se ele tem essa carga tabágica, ou mesmo assim, ele já parou de fumar, mas ele parou de fumar menos de 15 anos, ele já tem um risco aumentado. Então, ele também entra no grupo de risco. Então, esse tipo de paciente com um nódulo pulmonar, ele que tenha uma característica, às vezes, irregular, que ele tenha um nódulo maior que 1 centímetro, por exemplo, é um nódulo que a gente tem que ficar de olho, né? E muitas vezes partir para biópsia, né? Então, primeiro, a gente não faz, né, imagem, a gente não vê isso em raio-x de tórax. Então, assim, o paciente, por exemplo, fez um raio-x de tórax que parece que tem um nódulo. Primeira coisa, a gente fazer uma tomografia de tórax, né, de baixa densidade, para a gente entender a característica desse nódulo, para a gente entender o tamanho, a densidade, se ele tem alguma calcificação, alguma irregularidade. E aí, se esse nódulo for um nódulo que a gente considera suspeito, né, pelas características, e mais o paciente ser um fator de risco para a investigação, esse paciente ele vai para a biópsia pulmonar. Então, se esse paciente fez a biópsia e tiver condições clínicas primeiro para fazer a biópsia, né? Porque às vezes o paciente não tem. A gente faz a biópsia para daí estar avaliando. Era um nódulo realmente pode ser um câncer de pulmão, sim ou não. Ele é um nódulo que às vezes não foi conclusivo, tem que fazer uma nova biópsia, a gente vai acompanhar, porque muitas vezes é um nódulo que gera dúvidas para a gente, e às vezes a gente não vai fazer uma biópsia de cara, ou às vezes ele dá um risco intermediário e a gente resolve acompanhar. Às vezes, alguns nódulos a gente tem a opção de fazer acompanhamento. A gente vai acompanhar a cada 3, 6 meses, vai se passando esse acompanhamento, tá? Mas é importante ter essa avaliação do pneumologista, então, principalmente pacientes acima de 50 anos com uma carga tabágica de 20 anos maço e que tenham aí pelo menos 15 anos aí de exposição ao tabaco. Que acaba sendo a indicação do rastreamento também, Exato, né, do câncer de pulmão, que é um tema muito atual. Acho que é um tema que a gente tem que abordar em todas as oportunidades, porque a gente sabe a chance de cura do câncer ela é muito maior quando ele é diagnosticado precocemente. Sim. Então, eu vejo o rastreamento como uma oportunidade de curar muitos pacientes. Então, esse alerta, né, que justamente esse grupo de pacientes deve fazer o rastreamento justamente com a tomografia de tórax de baixa dose, que ali também não tem tanta radiação, né, Flávia? Que o paciente às vezes fica muito preocupado, mas eu vou fazer tomografia, a gente explica que é uma tomografia específica, né? Exato. E é importante salientar realmente que, assim, muito difícil a gente ter um nódulo pequeno de pulmão que eu vou ter sintomas pulmonares, né? Sim. Então, às vezes, ontem mesmo eu estava estava fora do trabalho, encontrei com uma pessoa e ela estava falando que fumava, e eu perguntei se ela já tinha feito o rastreio, né? E ela falou assim:
mas eu não sinto nada, né? Então, esse é o grande erro, porque realmente, assim, se a gente for esperar sentir na parte pulmonar, provavelmente, às vezes, eu só vou sentir quando tiver uma doença mais avançada. Ou também, por exemplo, às vezes o paciente já tem uma doença pulmonar, uma DPOC, por exemplo, então ele já tem os sintomas respiratórios, de repente ele teve uma piora clínica, ele piorou a tosse dele, ele piorou a falta de ar dele, e ele acha que é da própria doença que ele já tem, ele não consegue entender que aquilo pode ser um sinal também de alerta, que pode ser um câncer de pulmão, né? Então, essa mudança também do paciente que já tem a doença pulmonar na característica dos sintomas dele, também é um alerta pra gente. E é o que a gente vê na prática, né? Geralmente os casos de câncer de pulmão ou foram um achado de exame, o paciente estava assintomático e desencadeou a investigação, ou o paciente já estava sintomático com a doença bastante avançada e algumas vezes sem perspectiva de cura, né? Mas sim de controle, de procurar uma melhora de qualidade de vida e aumento de sobrevida. Vamos falar um pouquinho então em relação ao nosso principal fator de risco, né, para o câncer de pulmão, que é o tabagismo. Conta pra gente um pouquinho como que o tabagismo impacta nesse risco de câncer de pulmão e como que tem sido a sua visão de qual é a melhor abordagem desse paciente no consultório. Não é tão simples, né, Flávia? Simplesmente vamos orientar os nossos pacientes a parar de fumar. É um desafio grande e a ideia é formar ali um pacto com o paciente para que a gente possa ajudar de fato. Sim. Então, assim, falando um pouquinho do tabagismo, né? Então, o tabagismo, ele faz, né, uma lesão pulmonar, né? E ele, justamente, a gente atuando no tecido pulmonar, ele vai fazer um dano ali naquele DNA daquela célula do pulmão e aquilo já favorece mesmo o paciente a ter uma lesão cancerígena. E nos pacientes que têm já a doença pulmonar obstrutiva crônica, que é a DPOC, ou os pacientes conhecem como enfisema, o que acontece? A gente tem um risco maior ainda, porque daí a gente é um paciente que ele já tem uma inflamação crônica, ele já tem uma destruição daquele alvéolo e um remodelamento daquela via aérea, né? Então, eu já tenho toda uma parede, um tecido todo danificado. Então, eu tenho uma chance até 5 vezes maior até de desenvolver câncer de pulmão em pacientes com DPOC do que quem nunca fumou. O que acontece no tabagismo em pacientes oncológicos, né, principalmente? É muita coisa numa primeira consulta, né? Então, às vezes, o paciente ele vai chegar para você com uma tomografia na mão e falar, olha, eu vim encaminhado porque eles acham que eu tenho uma lesão que pode ser um câncer de pulmão. Então, primeiro que eu tenho que ter todo esse cuidado para explicar que sim, pode ser um câncer de pulmão ou pode não ser, explicar tudo isso. E aí, de repente, às vezes ele vem com o familiar e o familiar fala assim, doutor, então, você já fala para ele que ele tem que parar de fumar. Às vezes a família já vem até meio armada. A família fala, olha, ele não me escuta, você que tem que falar. Só que a gente tem que tomar muito cuidado com essa abordagem, porque assim, a gente realmente precisa que ele pare de fumar, mas às vezes não vai, com certeza não vai ser nesse primeiro encontro. Ou às vezes até vai ser sob pressão. E aí isso não é legal, porque isso vai gerar um distúrbio de ansiedade, isso vai deixar às vezes ele mais depressivo, e às vezes a recaída vai ser pior. Então, o que eu gosto muito de abordar, né? A gente aborda sobre o que está acontecendo, se ele tem uma doença pulmonar além do tabagismo, se ele tem mais alguma doença pulmonar ou se tem alguma suspeita de câncer de pulmão. Eu acolho esse paciente para explicar, olha, a gente vai, durante as nossas consultas, abordar sobre o tabagismo, porque provavelmente ele pode ter causado tudo isso que está acontecendo com o senhor, mas então a gente não vai esquecer esse assunto. E aí eu faço esse vínculo com o paciente para explicar que a gente vai ter que conversar nas próximas consultas e abordar esse tema, mas que nesse primeiro momento eu faço uma estratégia com ele de planejamento, realmente. Então, assim, eu entendo para ele qual que é a importância do cigarro na vida dele, né? Porque, assim, às vezes eu tenho a seguinte pergunta: o que o senhor gosta de fazer além de fumar? É uma coisa que a gente pergunta muito em grupo de tabagismo e eles às vezes falam, não sei, porque às vezes o paciente fica o dia inteiro queimando cigarro e ele, tipo assim, não sei o que eu faço no meu tempo livre. Não tem um hobby. Não tem, às vezes, até um círculo de amizades, né? O cigarro é o melhor amigo mesmo. Exato. Então, a gente tem que começar primeiro a resgatar para ele o que ele poderia fazer no lugar desse cigarro, não é simplesmente a gente tirar. A gente entender o grau de dependência dele, então, ou seja, ele entender, porque no tabagismo a gente tem a dependência química, a gente tem a dependência psicológica, a dependência do hábito. Então, entender como que é a rotina dele, como que ele poderia pensar nessa mudança de hábito. Então, a gente faz uma estrutura para mudar esses hábitos, entender a importância do cigarro na vida dele, e essa abordagem inicial, ele já consegue ter uma redução do número de cigarros, porque ele começa a entender um lado que ele nunca pensou,
em relação ao tabagismo. Então, eu faço uma abordagem comportamental inicialmente, na primeira consulta, já vejo esse vínculo com esse paciente para num segundo momento, depois que a preocupação naquele momento dele é se a biópsia vai ter alguma coisa ou não, se ele vai ter alguma coisa ou não. Então, eu não consigo focar tanto em falar assim, olha, vamos ver um remédio que eu tenho que parar de fumar amanhã. Não dá certo, né? Então, o primeiro ponto, eu acho que a gente acolher, escutar, entender em que cenário ele se encontra, ele entender o que ele vai passar nos próximos momentos, e numa segunda abordagem a gente começa a conversar sobre o tabagismo e pensar numa estratégia. Aí a gente vai estar entendendo o cenário que a gente se encontra, se eu vou precisar de uma estratégia mais rápida, algo mais devagar, como que a gente vai trabalhar isso com a família. E eu peço muito apoio da família, porque é fundamental, porque eles que vão estar no dia a dia. E esse paciente vai oscilar, porque assim, ele vai ter momentos que ele vai estar bem, vai ter momentos que ele vai querer fumar mais. E a ideia é acolher também nesses momentos de fragilidade, né? Sim. Flávia? Porque eu acho que eu penso que um ponto muito importante é que a consulta ela sirva para amenizar e não aumentar a ansiedade. Então, o paciente ele tem que sair, de certa forma, entendendo que há um caminho a ser percorrido, entender ali quais são talvez os próximos passos, para que ele se sinta seguro, né? Eu acho que a ansiedade está muito relacionada com o tabagismo. Sim. Então, se a gente eventualmente lançar mão de recursos nesse sentido, a gente pode estar ajudando muito esse paciente. Falando um pouquinho sobre esses recursos farmacológicos, não farmacológicos, o que você pode falar para a gente? Então, assim, a principal abordagem, como eu falei, do tabagismo é a abordagem comportamental, porque daí na abordagem comportamental a gente vai conseguir principalmente atuar nos hábitos desse paciente, né? Então, onde esse paciente fuma, se ele entender os gatilhos dele, ele fuma em casa, ele fuma fora de casa, ele fuma no carro, ele relaciona algum ritual, algum alimento, então a gente mexe nessa questão comportamental. Quais situações que ele está fumando, se ele está nervoso na hora, se ele está relaxando, se ele está com mais alguém que fuma, se ele está sozinho. Então, a gente entende esse contexto e aborda a questão comportamental. Falando em medicamento, a gente tem terapias de reposição de nicotina, né, para tratamento, tanto em formato de adesivo quanto em formato de goma. A gente tem drogas que atuam no sistema nervoso central, né, para diminuição de fissura, com drogas antidepressivas também, e que ajudam a diminuir a vontade de fumar também nos receptores aí do sistema nervoso central. E aí, quais pacientes teriam benefício? Depende. Então, primeiro a gente avalia o grau de dependência, entende qual que é a principal questão desse paciente para ver se ele vai ter uma indicação de reposição de nicotina ou não, porque às vezes a gente fica muito preso assim, nossa, eu tomei um remédio, não adiantou nada, mas é porque assim, às vezes para aquele paciente o principal não era a dependência química, às vezes a dependência principal dele é justamente a psicológica, então eu vou ter que trabalhar em conjunto multidisciplinar com a psicóloga, às vezes é um paciente que tem compulsão, então eu vou ter que trabalhar com a nutricionista também, então eu tenho que avaliar esse paciente como um todo e fazer uma estratégia. Uma coisa que é muito importante é um paciente que a gente tem que ver muito de perto, né? Então, por isso que a gente incentiva muito grupos de tabagismo. Porque a gente tem um tratamento gratuito disponível pelo SUS, a gente tem uma abordagem semanal, então toda semana esse paciente está vendo. Então, às vezes ele teve uma semana que não foi tão boa, na outra semana a gente já está reavaliando. E mesmo a estratégia individual, eu acho muito importante. Normalmente, eu abordo e falo, olha, a gente vai se ver logo para a gente conversar novamente. Deixo o meu telefone, a gente olha, se tiver alguma questão, ou então acabou de parar de fumar, eu falo, além de todo o incentivo que a gente dá, a gente fala, olha, se tiver qualquer recaída, me avisa. Porque eu sempre falo para eles, um é muito para quem parou e para quem está diminuindo, e um é muito para quem recaiu. Então, às vezes ele fala, doutora, mas de uma semana para eu diminuir só um cigarro. Não, um é muito, né? Então, é importante a gente incentivar. Valorizar as pequenas conquistas. Exato. Porque, assim, se a gente for só na crítica, a crítica ele já teve. Sem dúvida. Imagino tanto que ele escuta isso, Exato. Né? E aí eu falo, não adianta. E é assim, aí é exatamente o que acontece. Ele sendo muito criticado, ele não vai no retorno, ou então ele vai já com uma certa resistência, ou então quantas vezes já aconteceu, às vezes eu falo assim, e o cigarro, o senhor parou? Às vezes ele teve uma recaída,
E ele fala, parei, continuo sem fumar. E a esposa faz atrás assim que não. Sim. Né? Então, ou seja, é importante a gente ter esse vínculo justamente para não ter isso, porque o objetivo é ajudá-lo, né? Sim. Então, se a gente tem que construir realmente um caminho, uma relação de acolhimento, mesmo de empatia, e ainda mais se tratando de paciente oncológico, porque já é muito pesado para eles tudo que eles estão passando, e justamente nessa questão oncológica que a gente já está muito frágil, o melhor amigo está indo embora também. Então, é uma perda muito grande para eles, né? Sim, alguns pacientes, eles vêm com uma mensagem na consulta com o oncologista, mais ou menos nesse sentido, mas agora eu já estou com câncer, então para que eu vou parar de fumar? O que você pensa? O que você geralmente orienta para os pacientes que falam isso? Eu continuo falando, olha, você vai continuar alimentando suas células de câncer. Então, se a gente quer ter sucesso no tratamento, a gente vai nos ajudar muito se você parar de fumar. E a mesma coisa, ele não vai só ajudar nessa questão, mas muitas vezes eles têm o DPOC, então também vai melhorar esses sintomas para ele, né? E eu tenho um caso que, assim, que me marcou muito, que foi um caso de um paciente que parou de fumar com 90 anos. Né? Gente. E que foi no grupo, ele me marcou muito porque ele era um paciente que ele ia no grupo de tabagismo e ele, mas ele não estava comprometido. Ele ia porque a esposa pediu para ele ir, mas não estava motivado. Não estava motivado. Ele falava, eu venho, tal, mas gosto da senhora, tal, mas é que assim eu gosto de um cigarrinho. Até então ele não tinha nenhuma doença que até então estabelecida que o estimulava, porque muitas vezes a gente fala que é no amor ou na dor, né? Então às vezes a gente fala assim, nunca pensei em parar de fumar, mas de repente teve uma doença e pensou. Até que ele nunca faltava, ele estava no grupo certinho, de repente ele faltou 2 semanas. Eu achei estranho, porque ele não estava faltando, e ele era muito sincero de falar, olha, fumei ou não fumei, eu achei estranho essa falta dele. E aí, quando eu pedi para ligar para ele, para poder ver o que tinha acontecido, e eles falaram, doutor, ele vai vir na consulta para conversar com a senhora. E aí ele deu um testemunho, né, no grupo, falando que ele tinha faltado, porque ele tinha pedido uma neta, com 27 anos, com trombose pulmonar. E que o fator de risco que foi visto na época, que foi encontrado, foi que ela estava fumando um cigarro eletrônico. E aí ele falou assim, aí eu tenho uma coisa para falar a vocês, é por isso que eu vim aqui para falar isso. Ele falou, eu parei de fumar. Então ele falou assim, com 90 anos eu parei de fumar porque eu tô num sofrimento que assim, eu não consigo explicar. E o cigarro virou o inimigo, porque o cigarro e aí, de teoricamente repente, tirou a neta dele. E assim, essa neta morava com ele, era o xodó dele e tal. Ele falou assim, não foi com ele, né, o incentivo, mas foi na família e algo assim muito trágico, né, porque muito jovem. E assim, esse paciente, eu acho que está com 98, meu paciente até hoje. Ai, é o xodó, né? É aquele paciente que chega na clínica... Ele tá super bem. E aí, hoje eu falo assim, o senhor lembra quando o senhor falava que, mas agora eu já tô com 90? Ele falou assim, Flávia, mas eu tô tão bem com 98 que eu não me sinto que eu tô com 98. Então, ele ganhou qualidade de vida. Ele não tem nenhuma outra doença pulmonar até hoje, graças a Deus. E ele tá super bem, mas assim, até hoje ele fala, né, e ele conta, quando às vezes a gente já chama ele para outros testemunhos, essa importância que foi, mas ele teve que passar por isso, né, para ser um incentivo para ele, né? Então, ou seja, não tem idade, né? E também, assim, não tem... quanto que cigarro que é seguro? Não tem cigarro seguro. Então, não tem um tipo de cigarro que é mais seguro, não tem, assim, uma quantidade. Todo cigarro é maléfico, né? Então, é importante isso e até, também. assim, uma coisa que eu falo recorrentemente. O cigarro convencional, a gente tem uma ideia do que tem ali, né? Porque é algo regulado, é um produto regulado. Agora, o cigarro eletrônico não tem nenhuma regulamentação, então tem substâncias ali que a gente nem imagina. Exato. Então, até, eventualmente, algum vapor ali, alguma coisa que vai ser vaporizado, que a gente nem imagina o malefício que isso pode ter. A gente viu até aquele caso da questão do pulmão de pipoca, do diacetil, que aquilo ali pode ter no cigarro eletrônico. Tem vários que tem. Sim, sabores de caramelo, manteiga, parece que eles utilizam essa substância. Já foi comprovado que tem, né? Porque ele dá o sabor amanteigado nos alimentos. Ele foi feito para colocar nos alimentos. Mas na pipoca de micro-ondas, né? Por isso do nome de pulmão de pipoca. Mas não para ser inalado, né? Para ser vaporizado. Então, assim, ele causa bronquiolite obliterante e uma destruição, é uma doença que é muito grave, né? Então, assim, é muito
complicado. E realmente a indústria é muito pesada tá muito pesada em relação à divulgação de cigarro eletrônico. E eu tenho um paciente hoje de 12 anos. Nossa. Então, eu imagino assim, o desespero da família, né? Porque 12 anos, acho que esse cérebro nem tá bem formado ainda para fazer um juízo de valor daquilo. Não tá. Eu tenho uma outra paciente que era de 14, que quando a família veio, eles... foi uma dinâmica familiar super complicada, porque a gente teve que entrar com a psiquiatria junto e toda uma equipe multi junto, porque a família não sabia como fazer. E a abordagem inicial da família foi o quê? Colocar ela de castigo e cortou os amigos que estavam fumando junto, e aí ela não podia fazer mais nada, mas não era o caminho também, porque ela falou, não posso fazer nada se meus pais não estiverem juntos. Mas ela estava comprando o cigarro eletrônico, ela ganhava a mesada por Pix, ela pegava a mesada por Pix e comprava o cigarro eletrônico no Mercado Livre. Nossa, Então, assim, e eles não têm noção, são crianças, né? E a gente tem que orientar, né? Então, cada vez mais a gente falava de orientações hoje em empresas, hoje a gente fala em orientações em escolas, né? Nossa. Porque realmente o cenário que a gente se encontra está muito complicado. Eles estão cada vez com dispositivos mais atrativos e realmente a gente vê, né? Além do aumento de doenças pulmonares precoces, a gente acredita que a gente vai ter um futuro próximo, né? Já estamos tendo de câncer de pulmão realmente pelo cigarro eletrônico, por N substâncias aí, não só cancerígenas, mas com muito dano pulmonar, realmente. Sim. E em relação à atividade física, hoje é uma recomendação formal, está relacionado como um recurso para a cessação do tabagismo? Você vê essa relação? Sim, né? Atividade física é prescrição. Cessação de Nossa, adorei. Eu tenho falado tanto isso para os pacientes. É prescrição, né? Inclusive em todas as doenças pulmonares. Eu acho extremamente importante. Aliás, é o que a gente precisa, né? Sim. Então, eu falo para os pacientes, eu anoto normalmente na prescrição e eu coloco atividade física pelo menos 4 vezes na semana, né? Lógico que cada um tem, às vezes, alguma limitação, mas eu coloco prescrito mesmo. É extremamente importante, né? Vai diminuir realmente a fissura pelo cigarro, ele vai ter uma motivação também de atividade física, liberação de endorfina, zona de prazer, então coisas que o cigarro poderia acionar, ele vai ter, Isso. mas com algo saudável, Muito né? bom. E mais a redução de danos, né? Parte cardiovascular, nem se fala, todas essas questões que a gente já vem abordando bastante, né? A gente sabe que o cigarro mexe com a questão óssea também, então a gente já vai também mexer nessa parte articular, extremamente importante, né? Eu tenho pilar. falado exatamente isso, que a atividade física é tratamento. Ela não é só uma recomendação geral de estilo de vida, hoje ela é prescrição médica. E eu acho que também os médicos precisam se capacitar para saber como orientar os pacientes em relação à atividade física. Acho fundamental que a gente difunda esse conhecimento, porque a literatura não tem mais, né, como questionar que isso faz parte do tratamento. A literatura médica já demonstrou isso em diversos contextos. Achei muito esclarecedora a nossa conversa. Se você tiver algum comentário final, acho que a gente já está chegando aí no limite do tempo. Passa tão rápido, a gente sempre quer falar mais. Mas eu acho importante também ficar um gostinho de quero mais para um próximo tema aí, que a gente venha com a nossa convidada tão querida, tão especial hoje. Obrigada, agradeço o convite. E a mensagem que eu queria deixar hoje é o Dia Nacional de Combate ao Fumo, né? Então é um dia muito especial para a gente da pneumologia. E a mensagem que eu queria deixar é realmente assim, aceitar ajuda, se você é um paciente tabagista, procurar ajuda. Hoje, todos os pacientes, a gente tem uma abordagem multidisciplinar, é muito importante a abordagem multidisciplinar. Então, em todas as frentes, a gente tem tratamento de tabagismo, a gente tem abordagem em tabagismo, né, em todas as áreas de saúde. Então, dê o primeiro passo, procure ajuda, porque às vezes a gente acha que o mais difícil é parar de fumar, mas às vezes o mais difícil é procurar ajuda. Sem né, dúvida. e aceitar essa ajuda. Nós da área da saúde estamos aqui para acolher esse paciente tabagista, esse paciente com câncer de pulmão, com DPOC, e eu acho que a abordagem multidisciplinar, ela tem tudo para caminhar muito bem para o paciente, ele só tem a ganhar. E eu acho que a mensagem que fica é que a investigação do nódulo pulmonar, ela precisa ser cuidadosa. Então, interessante que seja feito realmente com um profissional especializado, né? O pneumologista ganhou aí bastante repercussão, uma especialidade incrível. Eu acho que é fundamental recorrer a ele quando necessário. A prevenção acaba sendo a melhor forma mesmo da gente diminuir, né? Tudo que a gente tem visto aí de mortalidade, o câncer de pulmão mata muito. Muito. E eu, assim,
faço a chamada a todos, né? Nunca é tarde para mudar os hábitos, então procurem profissionais capacitados. E se esse vídeo fez sentido para você, curte e compartilha com quem mais possa interessar. E a gente se encontra no próximo alerta, aí, no próximo Oncoponto, para a gente discutir um pouquinho mais sobre câncer e tudo que possa contribuir para os nossos pacientes. Até mais! Está no ar o Oncoponto, o podcast do Grupo Sonhe, onde discutimos avanços, cuidados e inspirações em oncologia.